Boa noite, pessoal do oitavo, tudo bem? Professora Natália falando aqui. E nesse momento eu tô gravando uma videoaula sobre o sistema digestivo. Começa lá na página 25, tá? Foi solicitado para vocês fazer tarefa aí a respeito desse sistema. Então nós vamos falar um pouquinho dele, de tudo que representa esse sistema no nosso corpo, tá? Extremamente importante. Sistema digestivo ou sistema digestório, tá? O que é principal a gente focar aqui? Pessoal, quando a gente vai falar de digestão, a primeira coisa é que para ser feita a digestão, a gente precisa se alimentar. Então, o alimento, ele tem como principal função no nosso organismo fornecer energia para as nossas células e para a realização das nossas atividades, contração muscular, sistema nervoso e para um equilíbrio no todo do organismo. Então, por que a gente come? Por que a gente se alimenta? Qual é a necessidade disso? Quais processos esse alimento vai passar? E aí são os processos da digestão em si, tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala em digestão, na verdade, em outras palavras, a gente pode estar falando que estamos transformando o alimento nas moléculas que formam esse alimento. Então, se eu tenho o caso, por exemplo, de uma proteína, né, um frango, a digestão, ao final do processo, ela vai me liberar os aminoácidos que essa proteína contém. E para que serve um aminoácido no nosso organismo? Ele serve para a síntese nucleica, para a gente produzir ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? Então, na verdade, a digestão ela é uma quebra de um organismo, né, mais complexo em partes mais simples, ok? Esse que é o princípio. Porque a nossa membrana celular, ela só vai conseguir absorver os nutrientes na forma molecular, ok? Bom, assim como a gente tem, então, as proteínas quebrando em aminoácidos, no exemplo do meu desenho, a gente vai ter aí os carboidratos quebrando em glicose, que vai fornecer, né? Como eu havia falado antes para vocês, vai fornecer energia, que tá aqui em cima, vai fornecer energia, tá? E os lipídios, que vão ser quebrados aí em ácidos graxos e glicerol, também bastante importante, tá? Que a gente vai estudar eles aí num outro momento. Galera, então continuando aqui o nosso resumo, falar um pouquinho agora para vocês das etapas em que ocorre a digestão. A primeira etapa é a ingestão, você colocar esse alimento na sua boca, assim, começar a mastigar, tá? Depois de mastigar, o que você faz? Você engole. Então, deglutição é a mesma coisa que engolir. Depois que você engole, os seus órgãos vão começar a absorver tudo aquilo que é importante e a eliminar aquilo que não é. Então, como é que você elimina aquilo que o seu corpo não aproveitou? Através da defecação, tá? Então, o processo digestório, processo digestivo, tanto faz, tá? Ele vai se dividir em duas partes: a digestão mecânica e a digestão química. Quando eu falo que a digestão ela é mecânica, significa que vai haver uma quebra do alimento em partes menores, porém essa quebra ela não tem a capacidade de alterar a composição original. Então, o alimento ele vai continuar na sua forma original, só que menor. Diferentemente, galera, da digestão química. A digestão química, ela consegue transformar moléculas maiores e mais complexas em menores e mais simples, que a gente consegue
que as nossas células, na verdade, conseguem absorver, tá? Vai passar pela parede das nossas membranas celulares. Então, a digestão mecânica, ela é uma digestão mais simples, ela não vai alterar a estrutura. Para você entender a diferença entre um processo químico e um processo mecânico ou físico, imagina eu pegar essa folha de papel e rasgar ela em pedaços muito pequenos. Ele vai continuar sendo papel, só que menor. O que seria eu alterar a estrutura química desse papel? Eu colocar fogo, por exemplo. Entenderam? Então, os processos físicos ou mecânicos, eles não alteram a estrutura, porém os processos químicos sim. E isso acontece com os nossos alimentos, tá? Gente, na digestão mecânica, que vai quebrar em partes menores, a gente tem 3 etapas. Primeiro, a mastigação que acontece na boca, a deglutição que acontece na faringe e os movimentos peristálticos que acontecem lá nas paredes do tubo digestório, tá? O que é o movimento peristáltico ou peristalse? Gente, são contrações, tá, nos alimentos que vão ajudar a empurrar. Ele entra lá pela sua boca, desce pelo seu esôfago e ele vai sendo empurrado. Então, quando você escuta aquele barulho, fazendo aquele barulho, na verdade você está tendo movimentos peristálticos. Esses movimentos são feitos pelos músculos e são involuntários. Você não controla os movimentos peristálticos, tá? Bom, e quais são os processos químicos? É a insalivação, a quimificação e a quilificação. Insalivação é a produção de saliva, que acontece lá dentro da sua boca. A quimificação é a transformação daquele bolo alimentar em quimo, através do ácido clorídrico que você tem no estômago. E a transformação do quimo em quilo, que seria mais digerido ainda, vai acontecer no intestino delgado, tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar os órgãos, todos os órgãos que fazem parte desse processo digestivo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, tenham conseguido entender, tá? E aí a gente continua no próximo vídeo. Até mais!